pessoas eram características de formação que hoje estão praticamente extintas nas instituições policiais. Esse é um ponto que a gente vai debater em profundidade. Sim, porque justamente estão em pauta as práticas concretas de atuação, de aplicação. Poderemos defini-la como a doutrina de atuação e de ação das polícias, especialmente na polícia militar, porque em pauta estão todas essas crônicas, todos esses eventos, não simplesmente aqui no Brasil, o Menino Eduardo, mandado no complexo alemão, semana atrás, mas inclusive os outros acontecimentos que sempre, na verdade, nem quase chegam aos clamores da crônica. Parece que todo mundo está acostumado a esses esquemas, mas não simplesmente no Brasil, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a semana passada foi matado o Walter Scott, pelo policial branco. 15 horas atrás, hoje de manhã, foi matado um outro senhor, Harris, mas ali já dá para, de um outro policial branco, mas ali já dá provavelmente para entrar mais em profundidade em que vale a pena, sobre o que vale a pena refletir, que tem a ver com a instituição. No caso do Harris, 15 horas atrás, no estado do Oklahoma, o que aconteceu? Não sei exatamente porque o senhor foi parado, um controle, aconteceu alguma coisa, e o policial matou com uma pistola dele o cidadão. Mas imediatamente ele se desculpou, foi um erro, eu já tivesse extraído o taser, né? Beleza, até que um policial erra, provavelmente pode ser considerado como um erro que todos os trabalhadores fazem, uma diferença que o erro do policial pode levar à morte, né? Mas conceitualmente isso faz parte do trabalho. O que chama a atenção é que em todos os outros casos, inclusive o italiano que depois vou citar, todos os outros casos, os policiais cobriram os acontecimentos, os eventos, camuflaram, contaram versões diferentes, e a instituição policial levou de boa, até que não aconteceram alguns eventos, algumas complicações nesse processo de resolução do fato, que são no específico os vídeos gravados pelos celulares das mesmas pessoas, né? Então ali explodiu o escândalo, né? O que chama a atenção, então, é o seguinte: a polícia parece ter um DNA que, entre as duas responsabilidades, as duas linhas as duas tarefas que tem, as duas faculdades que tem, a da legislação, a da jurisdição, a do monitoramento, da garantia da ordem, a proteção para o cidadão, e do outro lado a fiscalização, a punição, a repressão do crime, parece colocar-se, em função desses eventos, mais próximo ao lado da repressão, mais ao lado ou seja, parece quase um instrumento, um braço da garantia, da defesa do Estado, mais do que dos cidadãos, destacar numa distância enorme uma desligação, e ali vai dar para refletir sobre o processo democrático, sobre a natureza dessa democracia, destacando mais uma vez como sejam distantes as realidades cívicas dos cidadãos e o sentido político do Estado, como se não fosse uma continuidade, como se fossem duas realidades diferentes, e a polícia ou as polícias se colocassem, conforme o modelo francês, mais próximos à defesa, à garantia, à garantia da Constituição, da ordem do Estado, do governo, mais do que dos cidadãos. Mais próximo. As polícias, elas estão inseridas num ciclo que eu caracterizo, assim, eu me permito classificar como perverso. Porque a polícia, ela é um braço do executivo. Sim. O governo alimenta as estruturas com capacitação, com remuneração, com equipamento, com
enfim, leituras, tudo que é absolutamente necessário para o exercício das atribuições. A fim de que a gente exerça essas atribuições de forma satisfatória. Então, numa perspectiva do dever ser, o governo deveria cumprir o seu dever no aparelhamento das polícias, na capacitação dos policiais. Esse fato de hoje, eu diria que foi uma falha nesse sentido, né? Talvez junto com o favor, a falta de capacitação adequada, né? Só que isso não acontece, né? Honestamente, isso não acontece, nós temos deficiências sérias. Aí, quando eu falo mais especificamente com relação ao Polícia Civil, que é a instituição da qual eu faço parte, e nesse contexto de desalento vindo da fonte alimentadora da polícia, a gente identifica também uma ausência ou ineficiência do Estado, e quando eu falo Estado, eu falo nas três esferas, em áreas muito vitais, né? Por exemplo, saúde, educação, assistência, isso não pode ser ignorado quando se fala em criminalidade, né? Que é com que a gente trabalha. Isso tem reflexo inegável no incremento da criminalidade, né? Sem entrar em meandros, né? Isso tem reflexo na criminalidade e se tem incremento da criminalidade, incrementa a nossa demanda, né? E nós sentimos isso, esse problema cai no nosso colo, com toda a deficiência estrutural que nós temos, e eu não estou desculpando erros de abuso nem nada, a gente pode arrancar isso por aí. Esse problema cai no nosso colo, nós temos que resolvê-lo e nós não conseguimos fazer de forma satisfatória plenamente. Por quê? Né? Por falta de Nós também, falta de recurso, falta de preparo, falta de efetivo, e também por um aspecto social que eu posso definir da seguinte maneira. Nós temos uma política de controle penal absolutamente criminalizadora e não de proteção, né? A política pública que envolve a segurança pública, ela é criminalizadora, ela tem esse viés que exemplo que eu posso dar só para se entender um pouco melhor, é uma evidente inflação legislativa na área penal, na área criminal. Cada vez tem mais pena, cada vez tem mais crimes. Quer dizer, uma atriz tem foto que vaza na internet e criminaliza a conduta. A atriz foi morta de uma maneira, morrer daquela maneira se torna uma forma qualificada de homicídio. A corrupção agora vai ser crime hediondo. E a própria redução da minoridade penal. Né? Isso tudo são demonstrações claríssimas dessa postura de política pública penal que é muito fomentada pela imprensa, muito, né? A população ela é alimentada de informações vinculadas à polícia dessa forma, né? E qual é o reflexo disso? Isso dá um status para a polícia que dificulta demais a integração com a sociedade, porque o que acontece? O cidadão, em vez de respeitar e querer aproximar, ele teme. Mas ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo, o policial, que não é tão bem preparado, se investe nessa condição de algoz. Né? Exatamente. Me chama a atenção o fato que me parece que tu destacaste como a sociedade também quer essa atitude punitiva da polícia. Demais. Nós temos uma sociedade que demanda uma truculência inegavelmente.